Marco Aurélio foi aquele que produziu a obra do estoicismo mais lida atualmente, que são suas Meditações, mas que nunca foi uma obra a ser publicada. Na verdade, era o diário pessoal de Marco Aurélio, tanto que seu título original era Meditações a mim mesmo, que era onde Marco Aurélio escrevia as consolações para si. Por sorte, sobreviveram até nós, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre quem foi Marco Aurélio, o rei filósofo, e sobre as lições de sua trajetória que você pode usar no seu dia a dia. Olá, meu nome é Brian Menezes, eu sou fisioterapeuta. Ao contrário do que a maioria dos profissionais da saúde falam na internet, esse canal é voltado para a filosofia, mais especificamente a filosofia estoica. Conheci o estoicismo no difícil ano de 2021. Desde então, uso estes ensinamentos como guia para minhas atitudes frente aos desafios da vida e da minha profissão. Marco Aurélio nasceu no dia 26 de abril do ano 121 e conheceu a filosofia por volta dos 10 ou 11 anos. E toda sua inteligência, honestidade e força despertaram a atenção do imperador Adriano, que na época não tinha herdeiros. A admiração cresceu até que Marco Aurélio completasse 17 anos. Marco Aurélio nasceu em uma família de prestígio, uma família rica, mas ele não nasceu na família real, ou seja, ele não estava na linha de sucessão do trono. Adriano, no entanto, via naquele garoto a possibilidade de um bom imperador. Então ele adotou um homem chamado Antonino Pio para que, em troca, ele adotasse Marco Aurélio. E dessa forma ele colocou Marco Aurélio na linha de sucessão ao trono de Roma. Consta na história que Marco Aurélio não gostou da nomeação. Ele chegou até a chorar, achando que não seria preparado o suficiente ou que poderia falhar na missão. E sua vida durante seu reinado não foi fácil. Ele perdeu 7 filhos, conviveu com problemas de saúde, com guerra contra bárbaros na fronteira, com a praga antonina, que foi a primeira pandemia já descrita na história, que durou por 15 anos, matou milhões de pessoas, que faz com que essa pandemia que a gente teve do coronavírus parecesse um passeio no parque. Também tinha uma relação difícil com a sua esposa e com seu filho e herdeiro Cômodo. Marco Aurélio fala que infeliz é aquela pessoa que sua felicidade depende da aprovação alheia. A nossa felicidade deve ser interior e deve estar baseada nos nossos próprios parâmetros. É uma grande falta de respeito que sua felicidade dependa de fato de uma outra alma. A peste antonina se abateu sobre o mundo antigo no século II e durou por 15 anos, matou milhões de pessoas. E naquele período de dificuldade, Marco Aurélio vendeu várias das bens imperiais, várias joias da coroa, várias joias de sua esposa, para que ele pudesse contornar aquele momento difícil. Marco Aurélio era de fato desapegado às coisas materiais. E baseado em Epiteto, que foi um dos seus maiores mentores, que fala que a perda daquilo que não se possui não é possível. Portanto, o sofrimento por aquilo que não se tem também não é possível. As coisas humanas, elas são efêmeras e são passageiras. Faz a gente pensar também se possuímos essas coisas ou essas coisas na verdade nos possuem. A gente tem um salário ou a gente é escravo desse salário. A gente tem um carro ou a gente vive para sustentar um carro. A gente não pode supervalorizar nossas posses, porque isso vai causar muito sofrimento em algum momento que a gente se vir sem elas. Marco Aurélio não planejava ser imperador, ele nunca quis ser imperador, nunca quis estar na linha de sucessão do trono. Muito provavelmente ele tinha uma aspiração para ser escritor ou filósofo. Mas ele tinha esse senso de dever a cumprir. Cada criatura foi colocada no planeta para realizar uma função. Ele fala: na natureza, os arbustos, os pequenos pardais, as formigas, as aranhas, as abelhas exercem suas atividades próprias concorrendo, cada uma delas, para a ordem do mundo. Assim também deve ser você. E no início do livro 5 de Meditações, ele escreve: quando despertar é para ti difícil, põe à tua disposição a ideia de que despertas para realizar a obra de um ser humano. Será o acaso de manter o mau humor, quando sei que vou fazer aquilo que eu nasci e em função do que fui instalado no mundo? Ou será que fui feito para ficar deitado e me conservar aquecido sob as cobertas? Na verdade não, a gente foi feito para realizar a nossa função e para realizar aquilo que a gente foi colocado no mundo. Dentro de cada dificuldade existe uma possibilidade de crescimento. Uma demissão, a morte de um parente querido, uma perda muito grande, mas obviamente é muito mais fácil falar do que fazer.
E na verdade ninguém nasce vitorioso, ninguém nasce muito resiliente que consegue passar por grandes dificuldades de forma serena. Mas qual é o antídoto para isso? Treino. Resiliência é uma habilidade que pode ser treinada, e quanto mais a gente faz isso, mais a gente se torna melhor nela. É a prática de se manter calmo em momentos difíceis, porque gritar, se desesperar, não vai ajudar a nada nessa tua situação. Florence Nightingale esperou 20 anos para que ocorresse a Guerra da Crimeia, que obviamente era uma situação ruim para aqueles todos que estavam envolvidos ali naquela situação, para que ela pudesse revolucionar e institucionalizar como é a enfermagem conhecida hoje. No mundo real, encontramos pessoas mesquinhas, fofoqueiras, invejosas, más. Mas por que isso? Elas são guiadas por motivos ridículos, efêmeros, e não por virtudes. E quando você trata uma pessoa da mesma forma que ela age, você lava lama com lama. E você acaba se equiparando a ela. Obviamente isso não vai ajudar na situação. Para Marco Aurélio não existe coisa melhor do que fazer a coisa certa. E mesmo assim, mesmo fazendo bem, mesmo fazendo o que é correto, ainda assim ser alvo de maledicência. Mas agindo assim você pode se tornar uma inspiração para aquele seu meio e quem sabe ver as coisas mudando ao seu redor para melhor. Como os médicos têm sempre à mão instrumentos variados e bisturis para situações súbitas de emergência que exigem seus cuidados, tens de contar com os princípios à tua disposição para o conhecimento. E que princípios são esses? Coragem, justiça, sabedoria e autocontrole. Se você encontrar qualquer coisa melhor do que isso, vá nessa direção, porque realmente deve ser uma coisa muito boa. Tem uma frase que eu gosto bastante de Marco Aurélio, que ele fala que o que é bom para a colmeia também é bom para a abelha. O fruto da nossa vida é o bom caráter e o trabalho para o bem comum. A gente não pode pensar que a gente trabalha para nós mesmos ou que a gente trabalha para uma outra pessoa. A gente trabalha, na verdade, para uma causa. E essa causa ela deve ser maior do que nós mesmos. Estava de plantão esses dias e uma colega minha da enfermagem falou uma analogia que eu achei super interessante. Ela disse que nossa vida deve ser comparada a um rio, que ele nasce, mas no seu trajeto ele, na verdade, ele serve as outras coisas no mundo, né? Serve para regar as plantas, para servir de bebida para os animais, para ser o caminho dos peixes. Eu achei isso super interessante, essa comparação que ela fez, que a nossa vida deve ser como um rio, que a causa dele é maior do que a sua própria existência e está muito relacionado ao bem comum. Na Roma Antiga, uma das maiores honrarias é você receber uma procissão entrando em Roma, principalmente no caso de um general após uma vitória em uma guerra. Mas sempre existia alguém próximo a essa pessoa que estava recebendo as honrarias que sussurrava no ouvido da pessoa a seguinte frase: Memento mori, que quer dizer, lembre-se que você é mortal. Toda a sua riqueza, todo o seu prestígio, toda a sua fama são totalmente passageiras e vai passar juntamente com você, porque você vai morrer assim como todos os outros no mundo. A Marco Aurélio fala que toda essa aclamação não passa de barulho de mãos e estalar de línguas. Não queira nem deseje isso, porque a fatalidade está no teu encalço. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, que a gente se vê na próxima. Até mais.